Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa estreia de curso aqui no canal, o curso de Emprego das Palavras. Aula de número 1 e como eu sempre faço, na primeira aula vou explicar com detalhes o que é o emprego das palavras. Antes, porém, eu vou pedir para que quem não está inscrito no canal que se inscreva. Isso é muito importante para ajudar o canal que tanto ajuda vocês. O canal precisa também da ajuda de vocês. Já está inscrito? Pode curtir, compartilhar nas redes sociais, dar joinha no vídeo aqui embaixo e me seguir nas redes sociais, ajuda bastante. Pois bem, estão aí as 10 classes de palavras que nós estudamos no curso anterior. Passamos aí quase 5 meses classificando as palavras. E não foi à toa. Sabe por quê, pessoal? Porque a gente primeiro classifica as palavras para depois empregar as palavras. E este é o caminho para se chegar até a análise sintática. Exatamente. Se você não sabe classificar as palavras, você não vai saber empregar. Se não sabe classificar e empregar, não vai saber análise sintática. Sinto muito dizer para vocês. E digo mais. A essa altura do campeonato, você, estudioso, aluno, né, que já passou por tudo isso aqui, já deve ser capaz de abrir um livro qualquer, pegar uma palavra qualquer e classificá-la segundo uma dessas 10 classes de palavras. Obviamente que se não for nenhuma dessas 10, será a palavra denotativa, como a gente viu na última aula. Mas é importantíssimo que vocês já saibam classificar as palavras a partir daqui. Tá? A gente vai entrar no emprego e depois a gente vai chegar lá na análise sintática. Vocês vão entender quando vocês chegarem lá o que eu estou falando. Vão entendendo aí ao longo do caminho, tá? Outro dia um aluno me disse que tinha muita dificuldade de análise sintática, mas ele não sabia o que era um substantivo e o que era um verbo. Então, né, não sabe ainda, pelo menos a maioria delas, o pronome, né, que tem vários, a maioria dos pronomes, o artigo, o adjetivo, o substantivo, enfim, as mais fáceis, ele não sabe o que é um verbo, não tem como seguir adiante. Volte aí 10 casas, comece do substantivo, reveja todo o conteúdo para a gente poder entrar no emprego das palavras, tá ok? Pois bem, pessoal, então a gente aprende primeiro a classificar, tem um porquê, para depois empregar. Tá aí, promoção o dia todo. Eu vou pedir para vocês, que já estudaram classificação das palavras, que classifiquem as palavras desta estrutura aqui do quadro, tá? Promoção o dia todo. Vou contar até 5 e vocês vão classificar. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Era para classificar. Pois bem, o que é promoção, pessoal? Percebam que eu consigo colocar um artigo ali na frente. A promoção. Eu consigo colocar um pronome também. Aquela promoção, esta promoção. Eu consigo colocar um determinante na frente. Quando eu consigo fazer isso, mas principalmente um artigo, né? A promoção, significa que é um substantivo. Além do que, é um nome que se dá para aquele evento em que as lojas baixam os valores dos produtos e as tias, as avós, as mães saem bem loucas para a loja para aproveitar a promoção, né? Depois eu tenho um o. A gente viu que esse o pode ser pronome ou artigo, mas o que eu tenho depois dele? Eu tenho a palavrinha dia, que é um substantivo, então esse o só pode ser artigo. E aí eu tenho um todo ali. O que é todo, né, pessoal? O que ele está fazendo ali? Ele está do ladinho da palavra dia. Está depois da palavra dia. E se vocês observarem, vocês vão entender que o recado aqui é o seguinte: promoção o dia inteiro. Então esse todo é o adjetivo do substantivo dia, tá? Era o dia inteiro. Olha que interessante. Isso aqui nada mais é do que a gente fez aí, né? A gente aprendeu a fazer ao longo desses 5 meses de curso de classificação das palavras. Aprendemos a classificar as palavras. Agora aqui embaixo eu já tenho 2 estruturas. Essa já é conhecida de vocês porque é aquela ali. E eu sei que esse todo é um adjetivo e significa inteiro. Mas ali eu tenho uma outra palavrinha todo. Tem o mesmo significado que esse aqui? Não. Aqui eu tenho promoção qualquer dia. Esse todo significa qualquer e já é um pronome. Quando eu começo a fazer isso aqui, eu já estou empregando as palavras, pessoal. Ou seja, eu tenho aqui um caso de posição e sentido, né, de emprego das palavras. Como eu falei, a palavrinha todo aqui está depois do substantivo dia. E aqui a palavrinha todo está antes do substantivo dia. Essa questão da posição, trocando a posição, altera o sentido da palavra e também altera a classe de palavra, como vocês viram ali, tá? Portanto, pessoal, estudar emprego das palavras nada mais é do que
não apenas classificar as palavras, mas também estudar a posição, o sentido das palavras, a presença ou a ausência, como a gente vai ver, e como as palavras se ajustam aí para cumprir determinadas funções dentro de uma estrutura, né, pessoal? O que o patrão faz quando ele emprega uma pessoa? Ele emprega o funcionário para que ela, né, empregou a pessoa para quê? Para que ela cumpra determinada função na empresa dele. Para que essa pessoa faça isso, né, para que ela cumpra essa função que o patrão tanto quer, ela vai ter que se relacionar com as outras pessoas, ela vai ter que fazer combinações com as outras pessoas para cumprir à altura aquilo que o patrão deseja. As palavras também, né, elas trabalham aí a nosso favor. Eu sou o patrão e vou empregar a palavra que vai cumprir aí a função à altura daquilo que eu desejo. É o que acontece aqui, eu estou empregando aqui a palavra todo. Aqui é adjetivo, aqui é pronome e assim por diante, tá, pessoal? Então, estudar, emprego das palavras, nada mais é do que estudar a posição e o sentido em que as palavras aparecem antes ou depois do substantivo, como a gente viu aqui, né? Aqui eu tenho um caso de presença ou ausência. Olha que interessante, o meu amigo está de aniversário e aqui meu amigo está de aniversário. Nossa, parece que é a mesma coisa. E ó, o que está escrito lá, ó? O meu. Lá eu tenho um artigo e mais um pronome. Aqui eu só tenho o pronome. Causa ambiguidade aqui, professor? Tem diferença de sentido? Cenas dos próximos capítulos, a nossa aula de número 2 sobre o emprego do artigo. E tem a ver também com o emprego do pronome, mas a gente vai ver isso aqui. Esse aqui, pessoal, é um caso aí de presença ou ausência de uma palavra, tá? Então tá aqui, né? Não vou repetir, podem ler o que é exatamente o emprego das palavras. Tá? Aqui eu tenho um caso de sentido, olha que interessante. O pronome su aqui está mal empregado, pessoal. Sabe por quê? Porque ele causa uma ambiguidade aqui. É um mau uso do pronome sua. Do jeito que está aqui, esse pronome não me permite aí saber de quem que é a casa. Tá? Se a casa era da Maria ou é do João. Não tem como, leiam a estrutura que vocês vão perceber. Ah, professor, mas tem como arrumar isso aqui? Tem como empregar melhor essa palavra, as palavras para ajustar esse texto? Tem, com certeza. Quando eu digo João disse que Maria vendeu a casa dele, eu emprego aqui a preposição de, mais o pronome ele, e junto eu tenho um dele, que é masculino e faz referência só a João, porque eu só tenho um termo lá que é do gênero masculino. Não pode ser Maria. Maria é do gênero feminino. Aí eu estou empregando a palavra corretamente, porque agora o texto me diz que a casa é do João. Ou se eu quiser dizer que a casa é da Maria, eu vou fazer isso aqui, ó, eu vou colocar um dela aqui, né? Porque está no gênero feminino. Só tem uma estrutura lá, uma palavra que é do gênero feminino ali, que é Maria. Então pronto. Consertei e empreguei melhor as palavras, e aí eu não causo ambiguidade. É aquilo que eu falei para vocês, eu sou o patrão das palavras, eu empreguei as palavras e elas cumpriram aí a função que eu gostaria que elas cumprissem, que era passar a mensagem aqui de que a casa é do João e aqui de que a casa era da Maria. Aqui não está exatamente passando a mensagem que eu gostaria que ela passasse. Morfossintaxe, aí pessoal. O que é morfossintaxe? Nós vimos, pessoal, que na morfologia a gente estuda a classificação das palavras. A gente só classifica e passamos um bom tempo só classificando e vocês já sabem por quê. Tem um porquê. A gente precisa saber classificar as palavras. E como eu disse, é o início da nossa caminhada aqui, né, que a gente vai percorrer até chegar na análise sintática. O que é o emprego das palavras? Empregar as palavras é fazer aí, pessoal, uma morfossintaxe, ou seja, uma mistura de morfologia com sintaxe. Por vezes eu vou falar em termos da morfologia, mas eu já vou falar em sintaxe também. E aí vocês não precisam se desesperar, professor, mas eu nem vi isso ainda. Não se preocupe, estudar português tem disso, tá? A gente vê coisas que a gente ainda não viu, mas a gente ainda vai ver. Por hora, peguem a dinâmica, o processo, como é que funcionam as informações possíveis aí que vocês podem pegar. Então, morfossintaxe, pessoal, é misturar a morfologia com a análise sintática. Eu começo aqui no emprego das palavras, né, fazer a morfossintaxe, ou seja, começo a estudar as relações que as palavras estabelecem entre si, mas ainda de forma isolada.
não em uma frase inteira, porque quando eu estou estudando a frase inteira, eu já estou aqui na análise sintática, tá? Sintaxe é a relação que as palavras estabelecem umas com as outras, a fim de formar frases, orações inteiras, com sentido completo, total, tá? Aqui no emprego, na morfossintaxe que a gente faz no meio, tá? A gente vai falar muito de classificação das palavras, né? Mas também vai, por vezes, falar aí de sintaxe, de análise sintática, dos termos da análise sintática. Então, como eu disse para vocês, a gente começa daqui, vai indo até chegar aqui, tá? E sem isso aqui, é bem difícil de aprender isso aqui. Gravem isso, tenham isso em mente que vai ajudar bastante vocês, tá, pessoal? Emprego, morfossintaxe. Um caso aqui de morfossintaxe que a gente até já viu nas aulas de pronomes. Lembra? A gente já fez uma morfossintaxe lá. As tarefas são para mim fazer. Tá certo ou tá errado? Tá bem empregado ou não tá? Por quê? Vamos fazer uma morfossintaxe? O mim é pronome. Pronome oblíquo. O que é um pronome oblíquo? Aquele que não pode ser um pronome reto, né? Quase que óbvio. Mas por que está errada essa estrutura? O pronome oblíquo não pode ser sujeito, né, pessoal? Ele vai ser sempre complemento. O pronome que pode ser sujeito é esse aqui, o eu, né, o pronome reto. Quando eu estou falando assim, o pronome oblíquo e já passo lá para não pode ser sujeito, eu estou fazendo uma morfossintaxe. E aqui é a mesma coisa. O pronome, quando eu falo em pronome, né, o termo que substitui o nome, como a gente viu que fica no lugar do nome, mas quando eu falei em pronome reto, é aquele que funciona como sujeito, pronto, já parti para análise sintática, então eu estou fazendo morfossintaxe. Não é difícil de perceber isso, tá, pessoal? Mistura de morfologia com a sintaxe. Aqui também mais morfossintaxe. Quando eu digo que os pronomes pessoais retos desempenham normalmente a função de sujeito, como eu estava falando, né, enquanto que os oblíquos geralmente a função de complemento, ou objeto direto, objeto indireto, eu já estou fazendo a morfossintaxe. O eu é pronome, morfologia, sujeito, sintaxe. O mim é pronome, morfologia. Complemento, objeto indireto, já é da sintaxe. Então eu faço aqui verdadeiramente uma morfossintaxe. Não tem como não fazer estudando aí o emprego das palavras. A gente vai fazer muito disso, tá? Eu tenho aqui uma questão clássica aí de classificação das palavras. Como a gente já estudou, eu vou pedir para que vocês façam essa questão e eu tenho certeza que vocês vão acertar, tá? Eu vou contar até 5 e vocês vão resolver essa questão e a gente já vai corrigir. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Resolveram? Era para ter resolvido. Pois bem, pessoal, ele só está pedindo aqui para que vocês classifiquem as palavras. É uma questão fácil. O que é encaminhamos? Pessoal, tem um encaminhamos. Dá para ver que está conjugado, né, de acordo com aquilo que a gente estudou. Nós encaminhamos. Esse mos me diz que tem um nós, ele tem um pronome, tem uma pessoa. Tá conjugado. Eu encaminho, tu encaminhas, ele encaminha, nós encaminhamos e assim por diante. Né? Tá conjugado. É verbo, né, pessoal? Não tem como ser aí um adjetivo, não tem como ser um artigo, não tem como ser um pronome. Enfim, é só colocar as 10 classes ali se está com dificuldade e vai eliminando. O que é cópia? Cópia é o nome que se dá para aquele papel que não é original, um documento, né? E aí tem a autêntica. Esse autêntica está do ladinho ali do substantivo cópia. Tem tudo para ser o quê? Um adjetivo, né, pessoal? A resposta correta aqui é verbo. Se vocês estudaram bem a classe de palavras aí, aprenderam a classificar as palavras, não tem segredo nenhum. Mas é uma questão aí meramente de classificação de palavras, que na verdade não é difícil, é fácil. Agora aqui eu tenho um modelo de questão de emprego das palavras. Eu vou pedir para que vocês resolvam. Tá? Vou contar até 5 e quero que vocês resolvam. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Resolveram? Pois bem, pessoal, a resposta é essa aqui, é a letra D. Tá? O que diz a questão? Em qual dos períodos abaixo a troca de posição entre a palavra sublinhada e o substantivo que está ali do ladinho dela, né, a que ele se refere, mantém o sentido, não vai alterar o sentido. Ou seja, em todas as outras, se eu trocar, vai alterar. E aí eu acredito que tenha ficado difícil para alguns de vocês não resolver. Sabe por quê? Porque vocês ainda não viram o emprego das palavras. A gente vai começar a ver agora. Tá aqui, ó. Algum autor não é a mesma coisa que autor algum. Algum autor desejava minha opinião sobre o seu trabalho. Autor algum desejava minha opinião sobre o seu trabalho. Percebo que tem sentido diferente. O mesmo porteiro me entregou o pacote na recepção do hotel. O porteiro mesmo.
me entregou o pacote é diferente também. Trocando, muda o significado. Meu pai procurou uma certa pessoa para me entregar o embrulho. Bagulho. Parece tráfico de droga isso aqui. Meu pai procurou uma pessoa certa para entregar o embrulho, né? Certa pessoa não é a mesma coisa que pessoa certa, pessoa correta, é diferente. E aqui na E, grandes poemas não é a mesma coisa que poemas grandes. Um homem grande não é a mesma coisa do que um grande homem. É muito diferente, tá? E aqui não vai alterar em nada. Contar histórias é uma prazerosa forma de aproximar os indivíduos. Contar histórias é uma forma prazerosa de aproximar os indivíduos. Se vocês lerem, vocês vão ver que faz diferença sim em todas as outras, mas aqui não altera em nada o sentido. Esse é um típico caso de emprego das palavras aí relacionado, pessoal, a posição e o sentido das palavras, tá? Então fiquem tranquilos, não se desesperem se vocês não sabem ainda, não souberam, tiveram dificuldade de responder aquela questão ali. Porque a gente vai começar agora o curso de emprego das palavras, na verdade, né? Tá o artigo, numeral, o adjetivo, o pronome de cores diferentes, porque quando a gente trabalhou o substantivo, o verbo, o advérbio, a preposição, conjunção e interjeição, lá na classificação, a gente já trabalhou o emprego também, tá? O que mais cai em concurso, em vestibular, o que mais se cobra aí é o artigo, numeral, o adjetivo e o pronome. O pronome tem bastantes aulas aí sobre o emprego do pronome, porque tem vários pronomes, tá? Então, a partir da aula que vem, a gente já começa aí com o emprego do artigo. Terminamos aqui a nossa primeira aula do curso de emprego das palavras. Eu sei que demorou, mas ela tá aqui, como eu prometi para vocês, tá? Se não tá inscrito ainda, gostou da aula? Se inscreve aí. É uma maneira de ajudar o canal e eu agradeço de coração. Já está inscrito? Pode curtir, compartilhar nas redes sociais, dar joinha no vídeo aqui embaixo e me seguir nas redes sociais. Ajuda bastante.